Bom dia, eu sou o Rabino Shimon Brandt e hoje eu vou falar sobre os primeiros passos, o início da educação judaica. Há uma mitzvah na Torá de termos filhos, do ser humano se casar, um homem com uma mulher, compor uma família e terem filhos. Aliás, uma bênção que Deus deu para toda a humanidade, frutificar-se e multiplicar-se. Frutificar é ter um filho, multiplicar-se é ter muitos filhos, que é um preceito bíblico, extensivo a toda a humanidade. Faz parte da mitzvah de ter filhos, não só ter filhos fisicamente, mas frutificar a presença dele por meio da educação. Não basta só colocar uma criança no mundo, faz parte dessa grande mitzvah, desse grande preceito que consta no texto bíblico de ter filhos, de além de garantir a saúde física, garantir também a saúde espiritual. Como que nós garantimos a saúde espiritual de nossos filhos? Dando a educação adequada, que são os parâmetros de conduta exemplares de acordo com os princípios éticos, morais e religiosos que constam no texto bíblico e na tradição milenar. Na oração que se segue a frase máxima do judaísmo, ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um, continua na sequência do texto que você amará ao teu Deus com todo o teu coração, etc. E está escrito lá, Veshinamtam levanecha, você vai inculcar nos seus filhos a educação. O grande erro que a maior parte das pessoas incorre no grande erro, é de deixarem educação para depois. Deixa, meu filho ainda é pequeno, uma criancinha de colo, de berço, vamos deixar para depois, ainda tem tempo para enriquecê-lo com conteúdo em termos de princípios. Não, a educação judaica começa a partir do primeiro dia de nascimento da criança. A criança pode não expressar, mas ela está sintonizada em tudo aquilo que ocorre ao seu redor. A educação judaica começa com a criança de tenra idade, porque há aquela frase famosa que a psique de uma criança diz o seguinte: papai, mamãe, professor, professora, não me importa muito o que você me diz, me importa muito mais aquilo que você é. Nós temos que ser um exemplo vivo de aquilo que apregoamos, que procuramos ensinar. A maior falha dos mestres, dos pais, dos mestres em relação aos alunos e dos pais em relação aos filhos, é que eles falam uma coisa e fazem outra. Então, a mais garantida forma de educação, porque, entre parênteses, educação é uma forma sutil de imitação, é os filhos se acostumarem a ver os pais em ambientes bons e positivos, cultivando no seu dia a dia esses princípios tão caros do judaísmo que envolvem ética, moral e bons costumes e uma sintonia maior com Deus. Melhor do que falar, porque a criança é muito pequena, ela é mais emoção e menos intelecto. Ela não tem tanto raciocínio para poder entender tudo que um adulto se esmere em ensinar. Então, o primeiro passo para a educação é darmos o exemplo. Em vez de falarmos para uma criança para honrar os idosos, os avós, nós próprios devemos honrar os nossos pais, os nossos avós, para que os nossos filhos, os nossos netos, vendo o exemplo, procurem se espelhar no exemplo. Então, o melhor exemplo
é a atitude, mais do que as palavras. As palavras na educação, elas vêm complementar a atitude. Mas uma criança pequena, de tenra idade, ela é muito mais sensível ao nosso comportamento na frente dela do que as nossas palavras. Muitas vezes o adulto se surpreende com a criança falando: mas papai, mamãe, você está me dizendo para fazer isso? Mas por que vocês estão me dizendo para fazer isso se vocês próprios não fazem? Que contradição! Nós temos que fazer, mas vocês não fazem. Ou chegar para um professor: o senhor está me dizendo para fazer isso, mas o senhor não faz isso aqui. É claro que um filho não pode falar nesse tom, não pode ter o atrevimento, ele pode dar a entender, não falar diretamente, que é um desrespeito. Falar assim com os pais ou com os mestres, né? Mas nós não podemos ser contraditórios. Infelizmente, por divina providência, faz parte da natureza humana o aspecto contraditório. É muito comum o ser humano não afinar as 3 roupagens da alma, que são as 3 formas de manifestação da alma dentro do corpo, que é pensamento, fala e ação. Uma pessoa equilibrada, bem equilibrada, é aquela pessoa que consegue afinar, sincronizar o pensamento com a fala e a fala com a ação. Na hora de ele pensar uma coisa, ele vai verbalizar, não é falar uma coisa e pensar outra. Isso é falsidade. Também não é tudo que a gente tem que falar. Da mesma forma que uma mitzvah é uma orientação da Torá e dos sábios falar algo que será ouvido, assim também é uma mitzvah falar algo que não falar algo que com certeza não darão ouvidos àquela afirmativa. Então tem que ter cuidado. Podemos ser sinceros, mas não podemos ser mal criados, mal educados. Não podemos falar tudo o que pensamos, que muitas vezes uma fala, uma ideia vertida, verbalizada, vertida em palavras pode ser ofensiva. Então a pessoa tem que afinar o pensamento, a fala e a ação. Em geral, aquilo que pensamos também devemos ter um controle. Pensarmos só coisas boas e positivas. E se a gente quiser expressar o pensamento, então verbalizamos sob forma de palavras. Mas não é o suficiente somente pensar no assunto e falar nele. Se a gente quer convencer a nova geração da validade da nossa opção, da nossa conduta, temos que colocá-la na prática. Eu costumo dizer, no mundo secular, secularizado, onde muitos se afastaram das tradições religiosas, eu costumo dizer que há 2 tipos de judeus. Há aqueles que estudam o tempo todo a história judaica, mas na hora de praticar em casa, é só no mundo acadêmico, na faculdade, na universidade, na pós-graduação. História judaica, são especialistas em história judaica. Mas tem um segundo grupo que talvez não saiba muitos dados sobre a história do passado, mas eles estão fazendo história à medida que eles estão vivenciando o judaísmo. A melhor forma de nós sermos convincentes e persuasivos no moldar e modelar da mentalidade dos nossos filhos, mesmo dando uma autonomia de vontade, de opção para eles, para que eles sejam sensíveis àquilo que nós acreditamos e os assuntos pelos quais nós lutamos a vida inteira para defendê-los e divulgá-los, difundi-los. A melhor forma é uma conduta diferenciada. Melhor do que falar, melhor do que pensar é falar, e melhor do que falar é fazer. O exemplo vivo é a melhor forma da criança se sensibilizar. Falar que vamos cuidar dos idosos não é o suficiente. A criança tem que ver nós cuidando dos idosos. Falar que nós temos que praticar a caridade com os pobres e necessitados não é suficiente a frase. A criança tem que ver papai, mamãe, titio e vovó cuidando dos pobres e necessitados. O exemplo vivo é a forma mais garantida de transmitirmos
os nossos valores eternos, os valores milenares, os valores do judaísmo. Por isso que nós temos que continuar praticando o judaísmo e as 7 leis fundamentais, universais dos filhos de Noah, dos Bnei Noah. Não é suficiente só falarmos sobre essas leis, nós temos que colocá-las na prática. E quando um jovem, uma criança, for ver o assunto, for analisar o assunto, já vai estar envolvido emocionalmente, porque viu o quanto nós, os educadores, entre pais e mestres, nos esmeramos para que esses assuntos sejam colocados na prática do dia a dia. Qualquer preceito bíblico, eu posso estudar todas as ideias sobre esse preceito, inclusive até segredos cabalísticos. Enquanto eu não pratiquei, trouxe a prática o preceito, de nada valeram todas as intenções, mesmo as místicas e cabalísticas que eu tive em relação ao preceito, se eu não coloquei na prática. E a recíproca não é verdadeira. Se eu não pensei em todas as intenções, em todas as explicações e segredos profundos de uma mitzvah, de um preceito bíblico, no entanto, eu sim a pratiquei, a mitzvah foi válida, a conexão com Deus se fez, mesmo que eu não tive intenção, porque eu me envolvi com o aspecto decisivo da orientação. E qual o aspecto decisivo na educação e na prática do judaísmo e na prática do monoteísmo, das leis universais dos Bnei Noah, é a efetivação, a vivência no nosso dia a dia. Então fica essa sugestão fica como recado que melhor do que estudarmos, é importante o estudo, mas todo estudo é justificado quando ele é veiculado para a prática. O estudo que serve como orientação para a prática é válido. Agora, o estudo que não leva à prática, ele tem uma validade, mas a validade dele não é decisiva. Poucos são os estudiosos da Torá, do judaísmo, das leis do Bnei Noah, da espiritualidade maior. E menos ainda são os educadores. Não, para ser um educador, não basta ser um estudioso. A pessoa tem que ter tato, tem que ter sensibilidade. Nós costumamos dizer que o Códex Judaico Shulchan Aruch, o Código de Leis, ele possui 5 setores. Mas se nós formos verificar, ele tem 4 setores gigantescos. E aí eu me pergunto, cadê o 5º setor? Se as pessoas estudaram muito bem os 4 primeiros setores e se envolveram emocionalmente com todas as regras, ela sozinha vai desenvolver o 5º setor, que não está escrito em lugar nenhum, que é o bom senso, que é o jogo de cintura, que é a sensibilidade em analisar cada caso, cada situação, cada episódio, cada desafio em separado, na situação daquele momento. Essa sensibilidade, ela só surge quando nós nos envolvemos com esse campo tão importante, tão caro, tão precioso, da continuidade, o único segredo da continuidade de nossos eternos valores, que é a transmissão deles a partir do exemplo vivo que nós somos ao apregoá-los para a nova geração. Com esse mérito do campo da educação, que é um campo tão sensível na transmissão dos valores, com esse mérito nós vamos desencadear a era tão ideal, tão almejada, a era da revelação do Mashiach, quando surgirá não somente o maior rei de todos os tempos, não somente o maior profeta ou o maior líder de todos os tempos, surgirá o maior mestre de todos os tempos, o maior professor. A figura carismática do Mashiach vai estar totalmente ocupada com a educação de uma nova geração em todo o cenário de toda a humanidade
a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser.